E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Esse vídeo é para mostrar um pouquinho da estufa de acaradiscos e bandeira do meu amigo Fábio, de Cotia, São Paulo. É a Top Discos, galera. Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa um like na confiança para ajudar o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo para você. E fica aqui, assiste o vídeo até o final, que vai ser bem legal, tá bom? Fábio, obrigado aí por ter mostrado a sua estufa pra gente, tá? Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitos, mas muitos aquaristas. E se você quer mostrar a sua criação, me chama no direct do Instagram, que a gente vai colocar aqui para você sem nenhum custo, tá bom? Um bom vídeo para vocês aí. Fala pessoal, boa noite. Vou estar passando para vocês aqui hoje como é que está a nossa estrutura aqui da Top Disco nos dias de hoje. Estamos passando por muita transformação ainda, muita atualização, automação, então tem muito caminho pela frente, mas vamos lá. A gente tem um aquário aqui de 510 litros, tá? Onde eu tenho umas futuras matrizes de acaradisco e uma seleção de acará bandeira Platinum, né? Na verdade é o Blue Angel, que é o Platinum puro, e o comum, o estilo selvagem. Então já tem uns bem legais aqui separados que vão ser futuras matrizes. Um aquário de 510 litros, como o pessoal que me conhece e sabe que eu gosto de manter a água com tanino, né? A cor de chá, como o pessoal fala, uma água mais amarelada um pouquinho. Eu acho que os peixes ficam um pouco mais tranquilos também, deixa eles mais calmos, tá? Tem aqui alguns filhotes que vai para uma outra bateria que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É um aquário de 200 litros, tá? Que eu tenho uma filhotada aqui também que vai sair daqui, já vai para uma outra bateria que acabou de ciclar. Aqui vai ser meu aquário de formação de casais de bandeira. Eu tenho uns aqui que eu estou trabalhando, inclusive um Half Black, que daqui a pouco ele chega no ponto de começar a trabalhar ele, os filhotes para dele. Tem um Half Black Véu, não sei se vai dar para pegar direitinho, mas é um véu, um juvenil ainda. E alguns aqui que são selvagens com o gene do Manacapuru, mas vão estar preparando ainda, limpando, preparando essa genética ainda. Se você reparar bem, você já vai ver a laranja na dorsal deles, tá? Aqui à minha direita eu tenho uma bateria onde eu coloco os filhotes. Essa bateria foi resetada há pouco tempo, já ciclou, já está batendo aqui, já comecei a colocar peixes nela. Tem um SAMP aqui de 200 litros e uma bateria de 600 litros. Já comecei a colocar os filhotes nela, toda semana eu coloco alguns, para não dar uma sobrecarga de matéria orgânica muito rápido, tá? Aqui, lá no fundo eu tenho alguns neons e umas Coridora albina, que vai para o aquário de 510 litros, tá? Em quarentena por enquanto. Eu vou me afastar um pouco. Eu tenho aqui a minha bateria principal, que é a minha bateria onde eu coloco as minhas matrizes de discos, tá? E costuma ficar algumas bandeiras também. Eu estou reformando esses aquários, ainda tem alguns. Aqui são selecionados. E vamos sair daqui e vamos para outro lado. Aqui tem o casal que eu disse, já mostrei. Aqui eu tenho algumas matrizes de acaradisco, que também vai para o aquário de matrizes após sair da quarentena. Já tenho umas matrizes selecionadas adultas de Red Devil, que daqui a pouco também já vai para o sistema de reprodução, tá? Aqui nosso último aquário, eu tenho um casal de selvagem, inclusive com alguns filhotes, tá? E ao fundo aqui eu tenho meu sistema de tratamento de água. Ainda está incompleto, mas já está sendo bem útil. É um sistema de 500 litros d'água, com possibilidade de aumentar para 650, mas vai ser na outra etapa, aonde eu tenho
com um sistema de loop, com um sistema de aquecimento no caso de emergência. Se eu precisar de muita água quente ao mesmo tempo, eu saio de um aquecedor de 500 watts e vou para um aquecedor de 5.500 watts, fazendo com que eu aqueça a água rápido. E essa é a minha estrutura, pessoal. Aqui a parte hidráulica que eu estou fazendo para retorno de água automático, que vou fazer em todas as estruturas. E logo abaixo eu tenho aqui aos meus pés a parte de esgoto, tá? De quando eu faço as minhas TPAs. E tem uns aquários de rodinha aqui, que são meus aquários de emergência. Eu tenho um aqui e outro aqui, ambos de 200 litros. É isso aí. Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui hoje aqui na estufa da Top Discos e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a minha história, o que me motivou a partir para esse lado, a partir para esse ramo, a trabalhar com os peixes e tudo mais. Eu quero contar um pouco para vocês da minha jornada, vamos dizer assim. O meu processo, vamos dizer, que começou a envolver com bichos, com animais no geral, na década de 90, por volta do ano de 98, 99, já chegando nessa transição aí das décadas. E durante esse período, meu pai ele adquiriu um sítio e a gente começou a ter um contato um pouco mais com a natureza. E uma das coisas que uma das primeiras coisas que foi feita nesse sítio foi um lago para a criação de tilápia, pacu, tambaqui, peixes de cortes, resumindo. E nesse período de tempo eu comecei já a lidar com os peixes, já a trabalhar com os peixes, já acompanhar a compra de alevinos, a soltura de alevino, pH, teste de água, esses detalhes que nós conhecemos hoje com um pouco mais de facilidade. Naquela época o processo era bem mais rude, mais rudimentar, porém eu fui criando uma paixão pela área, fomos trabalhando em cima disso, e no ano de 2002, para ser mais preciso, em setembro, meu pai veio a falecer, em setembro de 2002, exatamente 20 anos e 3 meses, vamos dizer assim. E nesse período de tempo, eu já tinha, de 98 a 2002, já tinha corrido atrás de bastante conhecimento, estudados, porque para mim aquilo ali sempre me encantou. Foi um projeto que eu entrei ali e aquilo não saiu mais da minha mente. E de lá para cá, depois de 2002, meu pai veio a falecer, vamos dizer que sumiu o meu chão. Eu fiquei sem chão. Fiquei sem aonde correr, um adolescente ainda de menor, família se desestruturou e teve todo aquele alvoroço que a gente conhece e tem noção de quando se perde alguém tão importante dentro de um ato. E com isso eu dei uma desanimada nesse período de um ano e pouco, 2003, 2004, 2005, comecei a pensar nisso. E fiquei com aquilo na mente um bom tempo, mas até o momento nada dava partida. Quando chegou no ano de 2007, para 2008, a gente vendeu esse sítio, aí ali vamos dizer que eu se tornei realmente uma pessoa totalmente urbana. E sem intuito, sem vontade mais de mexer com terra, com terreno, com sítio, com natureza e tudo mais. Eu fui me afastando do meio. Porém, uma boa parte desse período vinha aquela pulguinha da orelha, vamos lá. Até que em 2010 eu parei num certo momento, início de 2010, algo que eu não falei, não era aqui em São Paulo, eu morava em Minas Gerais, na região do Vale do Aço. Aí vim para São Paulo em 2010 com isso na cabeça. Falei, quem sabe em São Paulo eu volto a mexer com peixe, eu volto a criar peixe e tudo mais. E comecei a me estruturar em São Paulo. No final de 2010 resolvi estudar. Comecei a estudar um pouco mais
essa área, trabalhando e estudando isso à parte, nas horas vagas, tempinho que tinha na internet, juntando arquivos. E fui trabalhando até que eu me deparei, no finalzinho de 2010, eu me deparei com um artigo falando sobre ciclídeos amazônicos. Foi aí que eu realmente decidi, falei, não vou mais trabalhar com peixe de corte. Eu vou conhecer um pouco mais a fundo. E daí então eu vi vários relatos, vários depoimentos de pessoas sempre dizendo que a caradisco era muito complicado, era muito difícil de trabalhar, entendeu? A carabandeira era um pouquinho melhor, mas eu me apaixonei praticamente com os ciclídeos amazônicos no geral. Neon e entre outros amazônicos, não só os ciclídeos, mas todos os amazônicos sempre me chamou a atenção. Daí então eu foquei só em estudar. Estudando, focando bem na criação, no manejo, vendo que era bem completamente diferente, vamos dizer assim, em relação ao que eu já tinha costume com a criação de corte. Desde então, eu fui procurando meios de adequar, estudar e vendo uma forma de viabilizar esse projeto. Até que em 2013 para 2014, eu comecei a pensar mais seriamente no projeto. Eu adquiri uma pequena propriedade, onde começamos a construir um pequeno galpão de 150 metros para poder futuramente fazer a tão sonhada estufa. Porém, nessa caminhada, várias coisas aconteceram para tentar parar o projeto, várias dificuldades vieram, e até que, há 2 anos atrás, eu decidi realmente a colocar a estufa para rodar. O projeto dos 150 metros de estufas ainda está em andamento, porque é uma estufa muito grande, mas ainda não está funcionando. Hoje eu trabalho com essa estufa, onde estou falando agora. É uma estufa pequena, aqui em Cotia, tá? Mas uma estufa pequena que comporta os seus 150 aquários. Hoje eu tenho aproximadamente 90 a 100 aquários rodando. E é o ponto que eu considero a minha seleção de matrizes. É onde eu estou usando para conhecer o mercado. É onde eu estou conhecendo pessoas através dessa pequena estufa. Estou fazendo a minha seleção genética dos meus peixes, tanto do acaradisco quanto do acarabandeira, que também foi outro peixe. Comecei primeiro com o acaradisco, quando eu coloquei o acarabandeira não teve jeito, foi paixão e está aí, junto com nós até hoje aí. Então hoje é acaradisco e acarabandeira é o foco da nossa estufa. E durante esse período que nós abrimos, que eu abri essa estufa, coloquei essa estufa para rodar, vamos dizer assim, ela tem me dado muito conhecimento. Conhecimento esse que muitas vezes você não encontra em livros, outros que somente está na teoria. Também você encontra pessoas, conhece manejo diferente, porque eu creio que o próximo passo, que é inaugurar a estrutura oficial que está em andamento, está sendo esse projeto maior, eu levo para essa estrutura maior uma bagagem melhor do que a que eu comecei. Bati muita cabeça já, muitas coisas no aquarismo funcionam para um, não funciona para outro, por pequenos detalhes. O aquarismo não é uma ciência, vamos dizer, que funciona da mesma forma para todo mundo. Tem um meio termo, tem aquilo que funciona para um e não funciona para outro. Eu tenho por costume brincar com meus clientes que você se forma para engenheiro, você se forma para biólogo, você se forma para arquiteto, você se forma para químico, para depois você virar um verdadeiro aquarista. Então é uma ciência bem complexa. E eu tenho trabalhado bastante nisso, em conhecimento, em teste, em genética. Tenho feito bastante estudos sobre isso, tenho estudado bastante sobre isso, não só sobre os ciclídeos amazônicos no geral. Eu não tenho estudado somente sobre arquivos, sobre pesquisa, sobre estudos aqui no Brasil, mas também fora. Tenho
buscado conhecimento em Portugal, Espanha, Itália, alguns criadores da Argentina, algo que a gente possa agregar e fazer o nosso hobby ser algo fantástico, mais do que já é. Porque, na verdade, antes de ser um comerciante de peixe, a gente precisa ser um hobbyista. A gente precisa amar o que a gente faz. Porque não adianta você simplesmente pegar e misturar peixe com água e falar que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Você precisa ter tempo, você precisa dar atenção, você precisa gostar do que você está fazendo. Na verdade, nós somos meros escravos dos peixes. Nós é que trabalhamos para eles. Entendeu? Chega num momento que a gente precisa ter um tempo para eles. Se você não tem um tempo para cuidar deles, você não pode ter. Porque não funciona dessa maneira. Infelizmente, a gente ainda vê no mercado muitas pessoas achando que é só pegar água, misturar com peixe e colocar lá em cima do móvel, sem preocupar com aquecimento, com qualidade de água, com espaço, com parâmetros, sem se preocupar com compatibilidade com outras espécies, com tamanho de aquário. Infelizmente, o aquarismo no Brasil ele está dessa maneira. Aqui na minha região, em Cotia, praticamente só tem uma loja que tem um aquarista responsável pela área de aquários. Só tem um aquarista, uma pessoa que você chega, as ideias batem, conversa, você tira dúvidas, sabe o que está falando. É uma pessoa que você vai conversar com ela, ela fala o seguinte: esse peixe você não pode levar porque não vai combinar com esse que você já tem, ou não vai combinar esse se você for levar esse. É uma pessoa que realmente te fala. Aqui só tem duas lojas que tem muito pouco peixe. Uma é essa que eu mencionei, e tem uma outra próxima aqui que infelizmente é um desespero. É uma loja que se cria beta no copo descartável. Por aí você imagina. E eu trago isso como uma referência do aquarismo no Brasil. O povo não está tendo estrutura para vender, não está tendo estrutura para ensinar como é feita a forma certa. E o que acaba acontecendo é uma mão de duas vias. Algumas pessoas desanimam porque acham que o aquarismo é difícil. Não, o aquarismo é paciência, seguir um certo roteiro básico para as coisas começarem a dar certo. Infelizmente não é assim que funciona. E quando eu vi tudo isso, voltando na minha história, eu vi tudo isso acontecendo ao derredor, quando eu comecei a me envolver novamente no aquarismo, eu tive um flash, vamos dizer assim, a vontade de começar a ensinar as pessoas. Então, antes de me ter um cliente como aquarista, eu tenho primeiro um amigo, uma pessoa que eu possa falar: olha, não leva porque não vai dar certo, não faz porque assim não funciona, olha, precisa corrigir isso antes de você levar o peixe. Eu já pedi muitas vendas, mas já ganhei muitos amigos, justamente por não vender, por a pessoa não ter o conhecimento ou o preparamento correto. Nós da área sabemos que o acaradisco não é o peixe mais fácil de lidar. Sabemos que não é o peixe que qualquer iniciante vai conseguir trabalhar. Eu já considero que não seja um peixe adequado para iniciante. É um peixe caro, é um peixe, eu não vou dizer sensível, vou dizer que ele é um peixe chato. É um peixe que resmunga, que reclama de qualquer coisa. Qualquer coisinha diferente que não agrada a ele, ele dá os seus sintomas, ele manifesta, ele mostra que tem algo errado. Isso é bom, por algum lado, que dá tempo do aquarista preparado e que tem conhecimento reagir. Porém, quando acontece isso na mão de um aquarista que não tem conhecimento, ele pode perder o peixe, ele pode perder toda a sua fauna, todo o seu aquário e desanimar do hobby. E isso é uma das coisas que nós não queremos. Então, o intuito hoje da Top Disco é ter peixe de qualidade, ter genética selecionada e, acima de tudo, trazer aquaristas para o nosso hobby. Pessoas que realmente querem fazer da forma correta. Pessoas que têm condições de falar: eu vou ter paciência, eu vou ter sanidade, eu vou ter paciência para fazer da forma correta. E é o que nós precisamos. Porque não adianta a gente trazer 50 pessoas para o aquarismo e 49 desanimar por causa que é difícil, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo outro. Então, pessoal, a gente precisa se unir. A gente precisa trabalhar de uma forma que o aquarismo, que o nosso hobby, se torne algo que seja a nossa paixão, algo prazeroso. Você chega um dia de trabalho, um dia difícil, uma rotina
corrida, você senta em frente do seu aquário e desliga do mundo, se relaxa. E é isso que a Top Disco vem trazer. Estamos aí à disposição. Quem precisar pode entrar em contato. Sendo cliente, não sendo cliente, a gente ajuda da melhor forma possível. Tudo que estiver ao nosso alcance em prol do aquarismo, em prol do nosso hobby, a Top Disco está aqui disponível, tá bom? Um abraço, até mais. Precisando de nós, estamos aí à disposição.